Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero te dar uma orientação muito importante sobre a experiência que a gente adquire com a palavra de Deus, na nossa vida, tá? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, verso 9 diz assim: E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com dores te dei a luz. Ou seja, ela teve uma experiência dolorosa, que foi a gravidez, então ela podia falar: com dores te dei a luz. E ele foi ilustre por quê? Porque ele foi gerado com dor, né? Ele foi gerado porque aqui você vai ver mais pra frente que ele foi um homem que se humilhou na presença de Deus, que pediu que, apesar de toda aquela situação dele ter levado esse nome, o nome que representa a dor, ele, em meio a toda essa dor, ele se humilhou a Deus e pediu que Deus abençoasse ele, e Deus abençoou. Não importa a situação que você vive, uma situação de dor, uma situação de fundo do poço, uma situação de alcoolismo, uma situação de pecado, de adultério e tudo mais. Se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Deus vai ouvir. Ah, mas Deus ouve uma adúltera, Deus ouve a pessoa. Ouve. Aí você precisa continuar crendo que Deus vai te abençoar, estar na presença de Deus, que Deus vai te abençoar. A gente não pode falar de coisas que a gente nunca vivenciou. Eu até frisei aqui, você não pode falar de coisas que você nunca vivenciou. Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão com o negócio de falar de coisas que elas não conhecem, de falar de experiências que elas nunca teve. Por exemplo, eu posso falar de um alcoólatra, falar: olha, se você não sair do alcoolismo, você vai para o inferno. Eu não posso falar isso porque eu nunca fui alcoólatra. Eu não posso tentar pegar aquela pessoa e tirar ela daquela vida se eu não sei como, se eu nunca experimentei aquela vida para sair. Vai existir pessoas que largou o alcoolismo e as drogas, vai falar assim: não, eu saí porque eu fui para um centro de recuperação e lá com oração, jejum e trabalho eu saí. Então você não vai conseguir causar nas pessoas algo que você nunca viu. Para Deus te levar a transformar a vida de pessoas, Ele primeiro vai fazer você experimentar daquela vida. Por exemplo, como é que você vai tentar libertar pessoas da prostituição se você nunca se prostituiu? Então, às vezes, para você ter, por exemplo, uma afinidade com a área de casais, de ajudar casais, libertar casais, você precisa ter tido problemas. Deus vai levar você a ter problemas no seu relacionamento. Para você lidar com jovens, e com problemas dos jovens, Deus vai levar você, Deus vai permitir que você tenha experiências boas e ruins, desagradáveis naquela área. Então você não pode falar de coisas que você nunca vivenciou, você não pode falar de coisas que você não teve experiência, tá? Então a dor é isso. Ignorar situações complicadas. Por exemplo, vamos lá, ignorar situações, não adore qualquer coisa. Se você tem uma dor, se você tem uma enfermidade, qual a necessidade que você tem de falar, tipo, a minha diabetes, o meu colesterol, a minha hipertensão, a minha enfermidade disso e daquilo? Você já adota aquela situação para você adota a doença para você tem ela como um filho. E aí cada dia que passa você vai ser mais doente, você vai ser, sabe, você tá adorando aquela situação. Tipo dinheiro, você tem problemas com dinheiro e você adora dinheiro, você nunca tem dinheiro, e quando tem você é avarento. Por quê? Porque adora dinheiro. Porque quer dinheiro a todo custo. Se você adora o dinheiro, você se torna avarento ou nunca tem ele. Se você adora a bebida, você se torna alcoólatra. Se você adora a vida na noite, você vai viver pra noite, você vai se tornar uma pessoa que abandona, que esquece de Deus para viver o mundo da bagunça, o mundo da prostituição. Se você adora Deus e você procura ter intimidade com Deus, você vai viver a presença de Deus. Adorar a Deus é o que é mais importante. E você tem quando você busca a Deus, existe um momento de solitude, quando você vai para um lugar secreto. O lugar secreto de você estar com Deus, de ouvir Deus e falar com Deus. E existem situações em que você foge, você procura se esconder, né?
E quando você se esconde por conta das adversidades, dos problemas da vida, Deus vai até você falar com você. Como Elias, que se escondeu, Deus foi até ele. Como Gideão, que se escondeu e o anjo do Senhor foi até ele. Deus vai até você quando você se esconde, para tentar tirar você daquele fundo do poço. Não se preocupe com pessoas que estão em pecado, que estão em momentos difíceis, momentos de dor. Deus sempre vai falar com elas. Elas só precisam abrir o coração para ouvir Deus. Então, não fale de coisas que você nunca viu, você nunca ouviu, de experiências que você nunca teve, porque você não vai conseguir nada com isso. Você só vai conseguir transformar pessoas se você tiver vivido a situação que elas estão vivendo ou viveu, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz.